E para abençoar mais ainda o seu dia, pertinho da hora do almoço, ele voltou. Padre Julie, vem aqui, padre. Ah lá, vem correndo para falar do amor de Deus. Dose dupla, ou melhor, dose tripla, né? Tá vendo? De tarde tem mais, né? Tem mais à tarde, se então Deus vai quiser. Trabalhar, padre. Muito bem, obrigado. Amém, Deus abençoe. Vamos lá. Muito bem, nesse segundo momento nosso, você que estava nos acompanhando já, tivemos o primeiro momento, falando um pouco sobre quem é Jesus para nós, não é? Segundo o Evangelho de São Mateus, a pedra que é Pedro que professa essa fé, assumindo Jesus em sua vida, e nós também precisamos assumir Jesus em nossa vida e aprender dessa palavra, e falávamos disso também, não é? Ninguém ama o que não conhece, precisamos conhecer a palavra de Deus, para que nós tenhamos substância, não é? A essência da palavra, não é? Senão a nossa fé muitas vezes acaba se tornando um oba-oba só, não é? E aí aparecem os primeiros problemas e dificuldades, e nós acabamos desanimando. Nós vamos dar sequência agora, e o nosso tema agora, combater o bom combate da fé. Combater o bom combate da fé, lá a carta de São Paulo a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos do 6 ao 8, do 17 ao 18, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, refletir, rezar, aprender dessa palavra de Deus. Então que você possa ficar sintonizado com a gente também, nesse momento de fé, não é? Que a palavra de Deus possa estar com cada um de nós realmente. Estou aqui, né? Essa não está funcionando, eu estou aqui. Nós estamos ao vivo, né? Então uma funciona, a outra não está funcionando também, estão regulando a coisa lá. Ai, que bom. Muito bem, e nós falando da fé, então quero acolher você também que está aí do outro lado do mundo, nos acompanhando pela internet, pelo rs21.com.br, lá em Portugal, tem muita gente nos acompanhando lá também, não é? Agora são 4 horas de diferença, pela internet nos acompanhando, e você aqui por todo o Brasil que nos acompanha também, é sempre bom estarmos juntos na madrugada de bênçãos, no Caminhos da Fé, e hoje aqui também no Louvemos o Senhor, aprendendo um pouco essa catequese da palavra de Deus, que nos leva a tomar posse da bênção e da graça de Deus em nossa vida. Então, lá na Bíblia Sagrada, 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz assim: quanto a mim, já estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará, não somente a mim, mas a todos aqueles que guardam com amor a sua aparição. Contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças, para que por meu intermédio a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. E fui salvo da boca do leão. O Senhor me salvará de todo mal e me preservará para o seu reino celestial. A Ele a glória por toda a eternidade. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra de Deus para nós então, para essa nossa reflexão, combater o bom combate da fé. Para a gente combater o bom combate da fé, Paulo aqui nos dá algumas orientações. Paulo escreve esse texto a Timóteo, já estava para ser entregue, a sua morte estava próxima, não é? O seu sacrifício. Paulo, segundo a história, Paulo vai ser decapitado. Ele era cidadão romano, então não podia ser crucificado, ele tinha que ser decapitado. Era a morte um pouquinho melhor que Paulo podia ter, não é? Não era a crucificação. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, não é? Pedro diz que não era digno de ser crucificado como mestre, de ser morto como mestre, então viram a cruz de Pedro de ponta cabeça. Paulo, então, por ser cidadão romano, ter esse título, ele vai ser decapitado. E é um título importante para Paulo. Por quê? Porque no Império Romano, somente aqueles que eram cidadãos romanos, ou tinham o título de cidadão romano, poderia circular pelo Império. Não eram todos que podiam passear pelo Império Romano. Então aqueles que estavam em Israel, se não fossem cidadãos romanos, porque era o Império Romano que dominava na época, não podiam sair fora. O Evangelho, portanto, e aí a importância de Paulo, passa as fronteiras de Israel justamente por causa de Paulo. Se Paulo
sendo cidadão romano, não tivesse convertido, o evangelho tinha ficado só a Israel. É importante saber disso, e a importância de Paulo, portanto, quando ele diz que é um apóstolo tardio, né, como um abortivo, é um grande amplificador da palavra de Deus, chamado apóstolo dos gentios, dos pagãos. Gentios significa isso, os pagãos. Então Paulo leva o evangelho não só aos judeus, mas a todo o mundo. As viagens de Paulo, basta você pegar Atos dos Apóstolos, depois as cartas paulinas, não é? Não há um domingo na liturgia da missa que nós não proclamamos um texto que seja da carta de São Paulo. Tamanha importância da fé. A importância que Paulo tem no sentido de que Paulo teve uma experiência profunda, como Pedro teve uma experiência profunda. Paulo, sendo perseguidor dos cristãos, não é? Estava indo a Damasco, Atos dos Apóstolos capítulo 19, também 22, está indo para Damasco para perseguir, para matar os cristãos. E indo para Damasco, ele vê aquela luz forte, cai do cavalo, literalmente, e ali tem aquele encontro pessoal com Jesus. Vai até Damasco, lá um tal Ananias, vai batizá-lo, ele volta a enxergar, e então começa a pregar. De perseguidor, se torna perseguido. Saulo, era o nome dele, Saulo em hebraico significa grande, grandioso. Saulo, antes da conversão, era grandioso diante dos homens, mas pequeno diante de Deus. Depois da conversão, passa a se chamar Paulo, que significa pequeno. Paulo então se torna pequeno diante dos homens, mas agora grande diante de Deus. E se torna o grande apóstolo, aquele que faz o evangelho chegar. E a vida de Paulo é maravilhosa. Você nunca leu as cartas de Paulo todas? Faça essa experiência. Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, vai dizer sobre a vida dele, sobre tudo o que ele passou pregando o evangelho, acreditando naquela igreja fundada pelo próprio Jesus, sobre a pedra firme que foi Pedro. Lembra lá, no primeiro momento nós falamos sobre isso? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Pedro, que começa como primeira pedra, agora tem Paulo junto de si também. Paulo acredita naquela palavra de Jesus, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra essa igreja. Pedro acredita que Jesus é o Filho de... Paulo acredita que Jesus é o Filho de Deus, e coloca então Jesus no centro da sua vida, assim como Pedro fez. Assim como para Pedro não foi o sangue ou a carne que revelou, para Paulo também. Paulo tem a revelação de Deus a partir do Espírito Santo de Deus. Quando vê aquela luz e adere ao Evangelho, então se torna o grande anunciador. E então na carta dele aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, ele vai fazer um relato de tudo aquilo que ele passou no ministério dele. E estava passando. Ele diz que naufragou o navio dele várias vezes, que ele foi perseguido, que ele passou frio, que ele passou fome, não é? Quanta coisa, basta você ler lá, é uma página toda. E ele diz assim, mas tudo isso, a graça de Deus foi maior em tudo isso. Paulo teria todos os motivos para desanimar, para desistir, para dizer, olha, essa fé que eu assumi não vai dar em nada. Essa igreja com tanta gente pecadora não vai dar em nada. E eu aqui sofrendo, eu sou oficial romano, posso voltar lá ter meu poder, meu status, e vou ficar sofrendo aqui a troco de quê? Mas, na verdade, Paulo tinha algo mais, que era a própria palavra de Jesus. Palavra de Jesus que estava com ele. E ele creu, ele teve a experiência. É o que nós falávamos antes, ele não leu só num livro, mais que isso, ele teve a experiência do Cristo na sua vida, senão ele não tinha deixado toda aquela vida de conforto, de poder, de status, para seguir uma história que fosse falsa, uma historinha da carochinha, uma mentira. Claro que não, tudo aquilo que Paulo passou justamente porque creu naquilo, porque tomou posse da vida dele daquilo. Por isso ele vai dizer, somente a tua graça me basta. Lá a carta aos Filipenses ele diz assim, sei em quem coloquei a minha confiança. Paulo tinha certeza absoluta em quem ele cria. Tinha certeza, assim como depois de Paulo,
tantos outros santos até nós hoje, que tiveram a certeza absoluta daquilo que estavam vivendo, porque tiveram uma experiência, não simplesmente com um livro ou com uma doutrina qualquer, mas tiveram uma experiência com o próprio Jesus, com uma pessoa. É diferente. A nossa igreja, meu irmão, não é uma igreja de um livro simplesmente, não. Nós não adoramos um livro simplesmente. A nossa igreja é uma igreja de uma pessoa viva, Jesus Cristo no meio de nós. É além disso. Nós não queremos adorar simplesmente um livro. Paulo teve essa experiência e tantos outros. A gente poderia citar próximos a nós, o Papa João Paulo II, que vai ser canonizado ainda este ano. Olha a vivência da fé desse homem, olha a confiança desse homem, mesmo em meio às dificuldades, deu até o último momento da sua vida, deu testemunho da sua fé. Madre Teresa de Calcutá, que testemunho de fé lá na Índia, onde a minoria é cristã. Lá ela foi fazer a caridade, ela foi executar, foi praticar o evangelho, independente do que achavam, o que deixavam de achar. E nós precisamos aprender isso também. São Francisco de Assis dizia assim: importa o que eu sou diante de Deus, e basta. Nós às vezes queremos fazer o que o outro acha, não é? A nossa aparência frente ao mundo, frente às pessoas e não sei o quê. Esquecemos de Deus. Se nós fizermos aquilo que Deus quer para nós e seguirmos a sua vontade, nós deveríamos agradar a todo mundo. E agradamos? Não, claro que não. Porque aqueles que não vivem à luz do Evangelho, não vivem sob a palavra de Deus, não vão aceitar, vão te criticar, vão achar ruim, vão falar mal de você, vão falar mal da igreja. Claro que vão. Por quê? Porque elas estão fora da luz do Evangelho. Elas estão fora dessa comunhão. Estão, na verdade, excomungado, né? É uma palavra que às vezes quando aparece por aí afora, né, principalmente na mídia, as pessoas dizem, nossa, está excomungado. Mas o que é excomunhão? É não ter comunhão, comunhão. Né? Por exemplo, você torce para um time de futebol X, e eu para um outro time de futebol. Nós não temos a mesma comunhão na torcida, claro. É natural, é uma excomunhão. A pessoa que não acredita em certos pontos da nossa fé ou da palavra de Deus, ela está excomungada, está fora da comunhão automaticamente. Não é porque o Papa fez isso, fez aquilo, é a própria pessoa, não é? A gente precisa aprender mais disso, é o que eu estou dizendo desde o começo, né? Aprender para amar a nossa fé é muito bonita. A igreja nos dá, na verdade, o filé mignon. E muitas vezes nós vamos querer roer osso, né? Temos tanta coisa boa, não é? E acima de tudo, olhar para a nossa fé, para aquilo que nós cremos. Ah, mas o meu vizinho não está vivendo isso. Bom, é problema dele, eu vou dar o meu testemunho. E eu vou viver. Não é porque esse ou aquele não está vivendo isso, eu também não vou viver. Não, não é assim. Eu dou o meu testemunho de fé porque eu creio. Porque eu tive uma experiência com Jesus. Então a palavra diz, eu, Paulo, dizendo, né, já estou para ser imolado. Quer dizer, já vai ser sacrificado, já está chegando a hora da morte. Paulo está fazendo um testamento, não é? Porque ele já está próximo a morrer. E ele diz assim, talvez uma das páginas mais belas das Escrituras Sagradas. Combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. Paulo não diz que a fé é algo simples, fácil, que vai ser moleza. Paulo não diz isso. Paulo diz, combati o bom combate. Portanto, se é um combate, é uma guerra, é uma luta. Se para Paulo foi, hoje também é. Viver a fé e professar a fé em Jesus é uma luta constante, porque o diabo vai nos tentar de toda forma. Ele vai querer que nós desanimemos sempre. Ele vai querer puxar o nosso tapete sempre. Não só o diabo, mas muita gente que é embaixador do diabo também, né? Então, Paulo combate esse bom combate. Ele sabe que a fé é difícil. Que dar o testemunho e viver essa palavra não é fácil. E muita gente desanima no meio do caminho. Muita gente diz que encontrou Jesus por aí afora, né? A gente ouve muito, encontrei Jesus. Ora, mas Jesus não estava escondido, né?
Ele não brinca de esconde-esconde com a gente. Na verdade, Jesus sempre esteve presente. Mas você que não percebeu. Essa é a diferença. Jesus bate a nossa porta sempre. Agora tem que ver se nós vamos acolhê-lo ou não. Essa é a diferença. Então Paulo diz, combati o bom combate, terminei, completei a carreira, não desanimei nunca e guardei a fé acima de tudo. Enfrentei os problemas, as dificuldades, as tribulações, mas não desanimei nunca, permaneci firme sempre. Por quê? Porque ele sabia onde havia colocado a esperança dele. Na verdade, nós deveríamos todo dia em nossa oração, quando levantamos de manhã, entregar o nosso dia a Deus, através da palavra, e no final do dia, na hora de agradecermos, também ler esse texto bíblico. Senhor, hoje eu combati o bom combate, completei o meu dia, a minha carreira, mas guardei a fé, não desanimei em momento nenhum. Vieram problemas, vieram tribulações, vieram dificuldades, ou no meu sacerdócio, ou no meu casamento, ou no meu trabalho, seja onde for, mas eu guardei a minha fé. Eu não entreguei os pontos, não é? Eu mantive-me firme. Há pessoas que qualquer probleminha que aparece, ela desanima, ela desmonta, ela esquece da fé que ela havia assumido. Por isso eu dizia, há pessoas que assumem a fé como um oba-oba só. Deus é bom, Deus é maravilhoso e não sei o que mais, né? Aleluia, glória a Deus. E aparece o primeiro problema na frente dela, diz, ai, Deus esqueceu de mim, ai, a fé não era tudo isso, ai, Deus não me ama. Espera lá, não é assim. Porque aparecem os problemas, a fé não é nós sermos colocados dentro de uma redoma de vidro, onde nós vamos ficar livres de todos os problemas e dificuldades. Isso não é fé. Fé ao contrário, é eu ter os olhos de Jesus e a força dele para enfrentar os problemas e as dificuldades. Jesus disse em certa passagem, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Ele não disse que não teríamos cruzes, isto é, que não teríamos problemas e dificuldades pela fé. Jesus não é mandrake, um passe de mágica. Não é nada disso. Ele diz, tome a sua cruz a cada dia e me siga. As pessoas querem hoje em dia a vitória, a glória, mas não querem passar pela cruz, pelo sofrimento. O jogador, um atleta, para ele conseguir a vitória, precisa treinar muito, precisa suar muito a camisa. A fé também é assim. As pessoas hoje querem cair tudo do céu, né? Ela quer emagrecer, por exemplo, ela vai lá, quer tomar um comprimidinho, e aquilo lá vai fazer ela ficar fininha, né? Não vai ficar, porque lá na bula está escrito assim, agora você não toma café, não almoça e não janta, e toma comprimido. É claro que você vai emagrecer assim, né? Porque você não almoça, não toma café e não janta, e vai tomar comprimido para quê, né? Ou você toma lá 1 litro de chá todo dia. Quando você fica com a barriga de água, de chá, você vai comer o que mais? Nem come mais nada. Não precisa nem pagar a fortuna para isso. Eu dou a receita para você de graça. As pessoas são tontas, porque as pessoas querem tudo fácil. Ninguém quer ir na academia lá, malhar, fazer sua caminhada, fechar a boca e comer menos, né? As pessoas não querem tudo fácil, tudo cai do céu. Não, as coisas não caem do céu, não. Só a chuva cai do céu. O resto, nada. E tudo que vem muito fácil, vai muito fácil, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Às vezes é ilusão nossa, a gente vê uma propaganda, diz, olha como aquilo lá é fácil, né? A gente compra o produto lá que seja, a máquina que seja, a gente vai ver que não era bem assim, né? Era uma ilusão apenas. O mundo gosta de vender ilusões. E pior, tem muita gente que gosta de comprar ilusão e viver de ilusão. A fé, na verdade, quer mostrar a vida como ela é. E a vida é muito bonita, é muito bela. Paulo diz, mesmo com os combates do dia a dia, eu guardei a minha fé. E ele então segue adiante. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará. Não somente a mim, mas àqueles que aguardaram com amor a sua vinda. Paulo não está dizendo só dele, ele está dizendo de mim, está dizendo de você também. Que quando nós
acolhemos essa palavra, temos a experiência de Jesus, nós conseguimos mudar muita coisa. E mais, no final, não só da vida, mas no final de cada dia, nós temos a nossa recompensa. É importante você pensar nisso, você pensar nessa recompensa que Ele dá a cada um de nós. Todo dia, o dom da vida é uma grande graça, uma grande bênção. Nem sempre nós, porque a gente acorda de manhã, acorda meio correndo, tropeçando, e já vai lá para o banheiro, perdendo hora para sair correndo, não é? Para o trabalho, não para pensar o dom da vida. Nós, infelizmente, em nosso mundo, começamos a perder a sensibilidade das pequenas coisas, e aí perdemos o sentido da nossa vida, que eu dizia anteriormente. Ninguém já contempla o nascer do sol, ou o pôr do sol, uma flor que desabrocha, uma conversa entre amigos, né? Como é gostoso a gente estar junto com outras pessoas, conversando, confraternizando-se. Hoje as pessoas perderam isso. Nas grandes cidades mais ainda, as pessoas não se olham, não se conversam, e entram cada vez mais em crise própria delas mesmas, não tem recompensa por nada. Quer dizer, as pessoas às vezes vão hoje com o celular, não é? Modernos, etc., lá que tem acesso à internet, as pessoas estão juntas, mas estão sozinhas, porque fica lá com coisinha lá, com o celular lá, os Facebook da vida, está junto lá, tem um grupo de 5, 10 pessoas conversando, não, em torno da mesa, mas cada um no seu, né? Ninguém conversa. Outro dia fizeram uma experiência num grupo desses, numa mesa de um restaurante, e disseram assim, e cada um com o seu. Então a pessoa diz, coloca tudo em cima da mesa aqui, vamos ficar 10 minutos, vocês vão ficar sem os celulares, né? Para ver se conversam. Colocaram o telefone em cima da mesa, né? O celular, e ficaram ali. Um ficava olhando para a cara do outro assim, e ninguém tinha uma palavra para dizer. E estavam ficando doido, né? 10 minutos. Virou um vício. Algo que é bom, o celular, a internet, não é? Os meios de comunicação são bons, são importantes, né? As redes sociais. Mas, quando exagera, passa do limite e faz mal. As pessoas são viciadas, não conseguia conversar. Para eu sair com um grupo de pessoas, para não conversar e simplesmente comer no restaurante, então eu como na minha casa, tranquilo, sossegado, e pago menos ainda, né? A gente sai para confraternizar, para conversar, para conhecer. Isso que é bom. É a vida que vai crescendo em nós também. E nós crescemos com isso. A pessoa, quando ela vive isolada, ela não cresce, não prospera, não progride emocionalmente, psiquicamente, não é? Isso para dizer, muitas vezes as pessoas não têm as recompensas do seu dia. Como é gostoso você chegar em casa à noite, depois de um dia corrido de trabalho, né, ter a família ali na sua casa, ter o seu aconchego, não é? Uma jantinha gostosa ali na hora, não é? Ter a convivência. É uma recompensa pelo dia que você teve. Há pessoas que não conseguem curtir nem isso mais, né? Que esqueceram, jogaram fora. E a vida vai passando, meu irmão. A vida passa, e passa muito rápido. E há pessoas que passam pela vida, mas não vivem a vida. Paulo, com tudo aquilo, está dizendo, olha, aqueles que vivem essa palavra, que realmente assumem, que têm essa experiência, tem a sua recompensa por isso. Quem vive a palavra de Deus e vive junto de Jesus, vive cada dia ao seu tempo. Jesus disse certa vez, olha, cada dia com a sua preocupação. Cada dia tem a sua preocupação. Deixe o dia de amanhã para amanhã. Por isso chama preocupação. Às vezes nós nos preocupamos com algo que nós nem sabemos se vai acontecer. Espera chegar lá, aí a gente vê o que vai fazer. Não adianta ficar preocupando-se antes. Na fé é a mesma coisa. Nós nos perdemos no caminho, ou nos caminhos que o mundo acaba nos oferecendo, se nós não tivermos essa convicção. E aí Paulo continua ainda, contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças, para que por meu intermédio a boa mensagem fosse plenamente anunciada. Paulo é muito convicto e sabe muito bem que quem dá força a ele é Deus, não é outra pessoa.
Não é pelas forças dele próprio que ele consegue anunciar a palavra de Deus, que ele não desanima. Ele sabe muito bem que é Deus que o assiste e que dá força. A nossa fé, se nós não tivermos alicerçados em Jesus, e aí vem a oração, vem a Eucaristia que vai nos alimentar. Se nós não temos a Eucaristia, a força da Eucaristia, desse alimento, a força da oração e da palavra, nós não conseguimos levar adiante, porque o mundo acaba nos sufocando, infelizmente, e nós mudamos de caminho. Quantos irmãos nossos que no meio do caminho se perdem, mudam de direção, e às vezes por motivos tão tontos, tão bestas, que nem ele sabe às vezes, mas muda de caminho, muda de direção, não vale a pena. Por quê? Porque ele não estava com o sentido. Paulo diz assim: contudo, isto é, com tudo que me aconteceu, com tudo que a vida é um combate diário, com tudo que a fé é dar um testemunho diariamente, é lutar diariamente contra o mal e contra as forças do mal, com tudo isso, é o Senhor que me assiste e que me dá forças, e que me dá coragem. Coragem é a ação que vem do coração. Isso é coragem. É agir com o coração. Mas nós agimos com o coração, muitas vezes, sem ter a palavra de Deus. E então nós vamos agir com aquilo que está dentro do coração. E se não é a palavra de Deus que está no coração, é alguma outra coisa. Nosso coração nunca fica vazio. Por isso, de trazer a palavra de Deus, de ler, de rezar, eu estou falando muito sobre isso, porque tendo a palavra no coração, eu vou agir com o coração, portanto eu vou agir segundo a palavra de Deus. É Ele que me dá forças, é Ele que me dá coragem, coragem para tomar as decisões corretas, porque a nossa vida é feita de escolhas. Nós, o dia todo, temos de fazer escolhas. Às vezes escolhas mais simples, às vezes escolhas que valem pela vida toda. Por isso a oração é importante, por isso a luz da palavra de Deus é importante, porque essas escolhas, quando eu escolho uma coisa, eu renuncio a outra, isso é natural. Nas coisas mais simples, por exemplo, você vai no supermercado, num bar, e lá você escolhe um sorvete de morango, você renunciou ao sorvete de chocolate, não é? Você escolheu uma coisa, renuncia a outra. A nossa vida é assim. Então a gente tem que ter consciência das nossas escolhas. Olha, eu estou escolhendo isso, mas estou renunciando àquilo. A vida é fruto dessas escolhas. Paulo sabia muito bem disso, por isso ele fazia as suas escolhas segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim que nós devemos rezar 7 vezes ao dia. Lá no Salmo 118, lá no finalzinho dele vai falar isso. Nós temos outras grandes religiões do mundo que rezam 4, 5 vezes, não é? Pedindo a luz de Deus. Nós católicos não temos isso. Temos sim. A Bíblia diz, lá no Salmo 118, que nós devemos rezar 7 vezes ao dia. Os monges fazem muito isso, né? Os padres também, não é? Tem lá um livro, a liturgia diária, que se reza 7 horas, 7 vezes ao dia, 7 momentos. Por que rezar 7 momentos? Para que eu santifique o meu dia, santifique as minhas ações e esteja em comunhão com Deus, em sintonia com Deus, para que Ele possa me falar. Se eu não estiver em sintonia com Deus, como é que Ele vai me falar? Você não pode assistir a Rede Século XXI se você não sintonizar o canal exato, a frequência exata, você não assiste, é natural. Assim também com Deus, a nossa fé, se nós não sintonizamos com Deus, sintonizar a nossa vida com Deus, como é que a gente vai ouvi-lo? Como é que a gente vai praticar aquilo que Ele tem para nós? Não tem como. Então eu preciso estar em sintonia com Deus, para ter essa força, para anunciar a mensagem integralmente. Paulo não muda uma vírgula da palavra de Deus. Ele não anuncia ele próprio, ele anuncia a palavra de Jesus. Às vezes vemos pessoas por aí, até pregadores,
que pregam o que eles acham, que pregam o que, sei lá, alguém disse, mas não pregam o que Jesus diz, nem o que a igreja diz. Paulo diz, olha, eu preguei integralmente a palavra de Deus, por isso ele sofreu, porque ele pregou aquilo que tinha que ser pregado, era a palavra de Deus. Não foi mudada a palavra e nem adequada às pessoas. As pessoas têm que se adequar à palavra de Deus, e não a palavra de Deus, e não o contrário, né? Tem gente que quer mudar até a Bíblia. Não, essa palavra não está bem de acordo com o que eu quero, então eu vou mudar. Tem pessoas que acham que a fé é como se fosse a igreja, é como uma loja de conveniência, né? Que eu vou lá quando eu preciso e pego aquilo que eu quero, o que eu não quero eu vou embora, não é? Mas não é bem por aí. Se a vida fosse fácil assim, né? Onde a gente tivesse só aquilo que a gente gostaria, mas não é assim. E a fé também não é uma loja de conveniência, a igreja não é, muito menos uma farmácia, porque tem gente que acha que a igreja é uma farmácia, quer dizer, eu vou lá quando eu preciso só, quando não preciso eu não vou. É muito fácil assim, né? Mas a fé é muito mais do que isso. Na verdade, eu tenho pena até de pessoas que pensam assim, porque são essas pessoas que perdem o prazer de estar com Deus. A fé, na verdade, para ser vivida, ela precisa ser prazerosa. Eu tenho que gostar, tenho que ter alegria de viver aquela fé. Por isso eu tenho que entender, tenho que compreender. Como é que eu vou ser abençoado se eu não compreendo e não tenho a alegria de acolher aquela palavra? A pessoa às vezes vai à missa, parece um zumbi na igreja, né? A pessoa está morrendo em pé, e olha no relógio, não vê a hora de terminar para ir embora. Ora, mas às vezes para assistir um jogo de futebol, assiste 90 minutos, prorrogação, pênalti, e está tudo bem. E a fé nem sempre é assim. O que acontece, será? O que está errado? Então nós precisamos refletir e acolher isso, e Paulo nos ensina, e Paulo continua, e fui salvo da boca do leão, quer dizer, fui salvo do mal. Aquele que está com Jesus, e que recebe a palavra de Jesus, não a palavra do mundo, ou a palavra deste ou daquele, não, é a palavra de Deus, que a igreja nos traz, nos anuncia, não o que eu acho simplesmente. Aquele que recebe essa palavra, ele é liberto, ele é salvo do mal. Quem tem Jesus consigo, consegue se livrar do mal e consegue vencer, consegue superar, consegue enfrentar. Eu sempre costumo dizer que o problema não é numa calçada, por exemplo, o problema não é o mato, a erva daninha que cresce na calçada. O problema é a preguiça de arrancar a erva daninha que nasce na calçada. Esse é o problema. O mato, a erva daninha vai crescer. Agora eu tenho de ir lá e limpar, tirar, arrancar. Assim também é a nossa vida no mundo. O problema ou a questão não são os problemas. A questão é a preguiça de ir lá e enfrentar o problema e superar o problema. Quer dizer, se eu assumo a minha fé, eu assumo a fé para enfrentar esses problemas. E para crescer, para superar, a nossa fé é uma fé ativa, para ser posta em prática. Quando a gente pede a bênção, a graça, pede a cura, pede a libertação, a gente está dizendo que a nossa fé é ativa. Como Jesus dizia, tua fé te salvou, tua fé te curou, e vai ser o nosso próximo momento. Eu preciso ter algo que me impulsiona, que me leva adiante, que me leva para frente. Não é simplesmente ficar lá, tem pessoas assim, não é? Ai, padre, vai lá, o senhor reza por mim. Ora, mas por que você não vai lá na igreja e não reza, né? Quer dizer, a pessoa quer que você reze por ela, ou pede às vezes para você mesmo, né? Ah, você vai sempre à missa, reze por mim lá. E a pessoa faz 20 anos e não põe o pé na igreja. Fala, mas pera lá, vamos comigo lá também rezar, não é? Eu posso até rezar por você, vai ser um prazer, mas vamos junto rezar. Por que você quer que eu reze por você, mas você não quer fazer parte? Quer dizer, a fé é ativa. Eu preciso também tomar parte disso. Diz a teologia, Deus quis precisar da nossa ajuda. Quis precisar.
Claro que ele é Deus e não precisaria, mas ele quis precisar, porque nós somos filhos e filhas amados de Deus, não somos um objeto qualquer. Ele nos ama, ele nos dá a liberdade para escolhermos entre ele ou não. Nós temos dois caminhos para escolher, ou o caminho do bem ou o caminho do mal. Nós escolhemos, nós optamos. Deus é tão bom, nos ama tanto, que nos dá essa liberdade, mas na medida que nós escolhemos, como eu já falei, tudo é fruto das escolhas, à medida que nós escolhemos algo, nós temos as consequências. Há pessoas que escolhem e depois não querem sofrer a consequência daquilo. Tudo tem uma consequência na vida, é natural. Então Paulo diz, quando eu tenho a palavra de Deus, o Senhor me livrou da boca do leão, da boca do mal. E ele continua, o Senhor me salvará de todo o mal. Ele já coloca no futuro. Paulo tem a plena certeza que o Senhor o salvou, o salva e o salvará de todo o mal. Ele acredita que aquela ação de Deus, pela sua fé, não aconteceu só no passado e acontece no presente, mas vai acontecer. O Senhor me salvará de todo o mal e me preservará. O Senhor salva, isto é, tira do mal e preserva. É uma outra coisa importante. Muitas vezes, nós não perseveramos. Nós temos a fé, mas não continuamos. Às vezes, ter fé é relativamente fácil, no sentido de que a pessoa foi batizada, ok, ela recebeu a semente da fé. Agora ela precisa cuidar dessa semente da fé, natural. Se ela não cuidar, essa semente pode morrer e pode não produzir nada. Não adianta ter um certificado lá que foi batizado simplesmente, não é? Um diploma. A fé é mais que isso. O batismo é a semente que é lançada em nosso coração. E agora precisa ser cuidada para crescer, produzir folhas e frutos. Senão não adianta nada. Não basta simplesmente ser batizado com um certificado. E então é necessário eu perseverar. Por isso eu dizia, há pessoas que começam no caminho de fé e com o primeiro problema que aparece, ela retorna à vida velha atrás. Paulo diz isso na sua carta aos Gálatas, né? Ó Gálatas insensatos, tão rápido voltaram à vida antiga. Quer dizer, tinham recebido o Evangelho, tiveram a experiência de Jesus, e de repente lhes aconteceu alguma coisa, voltaram atrás. Mas hoje acontece isso, porque as pessoas querem as facilidades, não querem o combate do dia a dia, e muitas vezes o combate da fé, o combate da oração, a pessoa pede uma graça, uma bênção, uma cura, ela quer para ontem a cura, ela quer para ontem a graça já, ela não quer nem fazer uma novena. Nós temos aqui na Rede Século XXI, a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, que tantas graças tem espalhado pelo Brasil, mas a pessoa não quer nem fazer a novena, ela pede para hoje, ela pede para ontem, na verdade, uma graça, uma bênção, uma cura. Mas será que ela está em comunhão com Deus? É um combate. Eu preciso combater na oração todo dia e ter essa confiança diária. Paulo está dizendo isso, não é? Combati o bom combate. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que eu já havia citado ele no outro momento, rezou 33 anos para ele se converter. Depois então, lendo lá a Bíblia Sagrada, depois de procurar em tantos lugares a fé e a experiência de Deus, lendo lá a Bíblia Sagrada, acaba tendo essa experiência com Jesus, e muda de vida, se torna um grande doutor da igreja. Mas a mãe de Santo Agostinho rezou 33 anos. Olha que combate de fé essa mulher teve, e não desanimou. E é interessante que, lendo a história dela, ela rezou 33 anos para Santo Agostinho, quando ele se converteu, ela morreu. Olha que coisa, né? Mas ela cumpriu com a missão dela, combateu o bom combate. Meu irmão, minha irmã, para ser abençoado, para ter a graça de Deus, é necessário rezar, é necessário lutar. Não cai nada do céu, repito, é o combate constante que nós travamos, porque o mal vai estar sempre ao contrário, o mal vai estar sempre contra. Quando você quer fazer o bem de um lado, do outro lado está o mal.
Então há necessidade de eu perseverar. Paulo diz isso, não é? O Senhor me salvará de todo mal e me preservará para eu perseverar. A Ele a glória por toda a eternidade, termina Paulo. Glória só a Deus, poder só a Deus, louvor só a Deus. Ninguém merece isso a não ser Deus, porque é Ele quem age em nossa vida. O pregador, o padre, o bispo, seja quem for, ele é um instrumento. A graça de Deus age por meio dele. Claro, quanto melhor o instrumento, melhor ele vai fazer o seu serviço, a sua função. Mas a graça é de Deus. Nunca pensemos que esta ou aquela pessoa tem o poder de fazer isso ou fazer aquilo. Isso, na verdade, é eu tirar o mérito de Deus. O louvor e a glória é só Deus, porque é Ele que é Deus. Se eu digo que é uma outra pessoa que faz, então eu tirei o mérito de Deus. Então Deus não é Deus, que é Deus que tudo pode. Então precisamos tomar cuidado na nossa fé e no mundo aí fora, não é? Onde muitas pessoas querem, na verdade, se dizer Deus e se intitulam assim, não é? Fundando cada coisa por aí que valha-me Deus, né? Na verdade, a palavra de Deus é que pode nos dirigir e nos nortear, mostrar realmente, a palavra é luz. Salmo 119 vai dizer, a palavra de Deus é luz para os nossos passos. É ela que ilumina no combate que nós temos no dia a dia, nas dificuldades. Às vezes a pessoa fala, padre, mas hoje eu estou meio infiel, entre aspas, né? Está difícil eu me manter fiel na palavra, eu me manter fiel na oração, está difícil. Claro, há dias que a gente vai acordar meio jururu, não é? Meio desanimados na fé, porque a gente vê um telejornal, vê uma notícia, e vê tragédia aqui, vê tragédia acolá. Claro que há coisas ruins no mundo, há problemas, há dificuldades, porque há falta de Deus. E eu tenho certeza absoluta que o mundo talvez está numa situação que está, porque falta Deus. Não é questão de fazer convênios de paz, concordatas de paz, pactos de paz. Eu tenho certeza absoluta que muitas vezes o mundo está como está, porque falta Deus. Porque o inimigo é que age muitas vezes. Uma pessoa que, por exemplo, aí ó, as notícias ultimamente, vai lá num outro profissional, num dentista e ateia fogo nele, para roubar. Às vezes nem rouba, né? Bota fogo no outro. Você acha que isso é coisa humana? Claro que não, é coisa do diabo. Eu não tenho dúvida. Até respeito quem pensa o contrário. Ah, mas é um problema psíquico, é um problema social, é um problema não sei. Pode ser um problema do raio que o parta. Mas primeiro começa porque é um problema do mal, é um problema da falta de Deus, é natural isso. Ah, mas há muita corrupção, há muito problema no Brasil, há muita violência, há muito não sei o quê. Ah, verdade. Por quê? Porque o diabo age na vida dessas pessoas. Às vezes dizem, ah, mas o diabo não existe. Ah, você que pensa aqui para você. Quando você diz que o diabo não existe, ele está aproveitando para fazer a festa. Existe sim. Porque você diz que existe Deus, existe o bem, ora, também existe o mal do outro lado. Dê o nome que quiserem dar. Mas a gente vê aí fora. Então não é um problema simplesmente de organização, um problema social, um problema político, econômico, sei lá o que é. É um problema, primeiramente, de falta de Deus. Respeito quem pensa o contrário, mas eu tenho a plena certeza, e a nossa fé diz isso, que Deus estando fora da vida do homem, o homem descamba cada vez mais, desce cada vez mais ao abismo. É natural, basta olharmos por aí. Há necessidade de colocarmos Deus em nossa vida. Nós vemos aí as pessoas dizendo da tal liberdade para isso, liberdade para aquilo, mas na hora que você vai falar de Jesus e da sua fé, aí não há liberdade. E então? Tem liberdade para falar de tudo e de todos, e para falar de Jesus não há liberdade? Se pode falar de tudo nas escolas, mas quando se fala de ensino religioso, é proibido? Ora, vamos devagar, não é?
É o combate da fé. Nós precisamos testemunhar contra essas besteiras que ouvimos. Ah, mas o Brasil é um... A gente escuta muito isso agora com a visita do Papa, mas ainda, e eu dizia até no programa Caminhos da Fé essa semana, o Brasil é um Estado laico. Concordo, e é verdade, a Constituição diz isso. O Estado é laico. O Estado, a máquina, o governo, a instituição é laico. Mas o povo brasileiro é religioso. O povo religioso não é ateu. Na maioria católico, mas tem outras religiões também. O povo brasileiro é muito religioso, sim. Não é ateu. A máquina do Estado que é laica é outra coisa, mas o povo não. E mais, desse povo religioso, a grande maioria é cristã católica. Isso é dado, né? Eu ouvi falar que a democracia, não sei se você ficou sabendo também, que a democracia significa onde a maioria vence. Não é isso? Pelo menos eu aprendi isso, só se no Brasil for diferente. Ora, se a democracia é onde a maioria vence, no Brasil se diz que a maioria são católicos, né? Então, quem deveria vencer? Se a gente só fizesse uma ligação, é bom a gente pensar nisso, não é? É bom a gente pensar e refletir nisso. O Papa vem por quê? Porque nós somos a maioria católicos, sim, graças a Deus. Por mais que uma grande parte seja só de nome, mesmo tirando esses de nome, ainda somos a maioria. Então precisamos tomar cuidado com o que muitas vezes a mídia diz, ou vem colocar na nossa orelha. É combater a fé, combater o bom combate da fé, dar o testemunho, não fugir nem pular para trás, conhecer realmente o que se está falando da fé, para quando vierem falar certas coisas, eu saber me defender. Não é agredir ninguém, é respeitando, claro, mas não é anulando a nossa fé, e nem jogando fora, de forma nenhuma, é testemunhando. Que você possa, meu irmão, minha irmã, com essa palavra, combater o bom combate. Possa completar a corrida, guardar a fé, não desanimar. Talvez você esteja em casa desanimado, não é? Jururu, de cabeça baixa, porque na sua vida tem esse problema, tem aquele mais, todos nós temos, só quem já morreu que não tem problema, né? Nós continuamos aqui, diz a oração da Salve Rainha, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Ai, padre, eu tenho muito abacaxi, muito pepino, mesmo que você tenha uma quitanda em casa, vai descascando devagarinho, vai resolvendo devagarinho, não é? Mas não desanime. Ah, padre, mas eu não estou indo à igreja mais ou à missa, porque lá tem esse ou aquele fulano que não vale nada e vai na igreja. Pois é, mas se ele valesse alguma coisa, talvez não estava lá, né? Se ele é assim, na igreja, ele não vale nada, imagine se ele estivesse fora da igreja, né? Aí era pior ainda. Jesus disse, eu vim para os doentes, não para os que estão bons, não é? O médico é para o doente, não para o bom. Assim também, nós damos o nosso testemunho de fé. Então, você que está desanimado por algum motivo, volte à sua vida de fé. Eu já disse isso e reitero, nessa semana da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa, que vem confirmar a nossa fé. É momento de renovar a nossa fé, a nossa adesão a Jesus, a nossa adesão à sua igreja, de mostrarmos às pessoas e ao mundo que somos sim cristãos católicos autênticos. Queremos viver a nossa fé, que combatemos o nosso bom combate a cada dia, e que não vamos desanimar, porque Jesus nos dá a sua graça, o Espírito Santo nos encaminha, e a Eucaristia nos alimenta. Que assim possamos fazê-lo, e possamos caminhar nessa mesma fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É isso aí, Deus abençoe você, Deus te proteja, vivenciando a fé. É isso que Francisco vem nos ensinar por essa semana, né, Padre? Muito bem. Então nós vamos pedir que a graça de Deus aconteça na sua vida. Quero pedir, abusando já da bondade do ministério do Padre Julie, que ele dê a bênção para o almoço de todos nós, Padre. Já era do almoço, já, né? Do almoço, eu senti que estava roncando o estômago. Tem uma onça comendo a outra aí. Tem uma onça agora, está na hora já, né? Isso mesmo. E depois à tarde continuamos. Tem mais para Julie, tem mais o Gil ali com a gente, Gil Monteiro. Agora acertou, né? Dá a benção então para o pessoal para o almoço. Então, Senhor nosso Deus, abençoai os alimentos que vamos tomar nesse nosso almoço, a nossa confraternização,
todos os nossos irmãos e irmãs que estão em casa agora, em família, alimentados na alma pela vossa palavra, possam também alimentar-se no corpo com os dons que de vós receberam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, como diz o meu bispo de Linhos, aquilo que sobra no seu prato, falta no prato de alguém, isso também é pecado. Nem o Papa Francisco vem falando isso também. Lembre-se, não desperdice, mas faça a graça acontecer. Bom almoço, Deus proteja. Canta para nós, Gil Monteiro, nós vamos e voltamos 1 hora ao vivo.